E hoje a gente começa mais um episódio do Seu Corpo Pode, com um convidado especial, que além de paciente, se tornou um amigo, Ari Bazon. Obrigado, Ari, pela sua presença. Seja bem-vindo ao Seu Corpo Pode. O Ari, para quem não conhece, é um skatista profissional e ele vai falar bastante sobre a longevidade, sobre saúde para quem anda de skate. Obrigado, Rodrigo, pelo convite aqui no podcast Seu Corpo Pode. É uma honra para mim poder falar dessa nova fase que eu me encontro, uma fase mais saudável, com tão pouco tempo cuidando do meu corpo. Eu já tenho resultados aí que jamais esperaria acontecer. Então, muito obrigado pelo convite. É uma honra para mim, cara. Pô, que legal, Ari. Então a gente vai começar falando. Fala pra gente, o pessoal de casa, quando você começou a andar de skate? Bom, para quem não me conhece, eu sou Ari Bazon, paulistano da Zona Norte, skatista profissional remanescente dos anos 80. Eu comecei a brincar de skate em 78 e em 1984 eu resolvi me dedicar mais. Em 1988 passei para profissional e aí sigo até os dias de hoje aí andando, participando do mercado, passando uma mensagem de longevidade, cuidando do corpo, cuidando da saúde. Esse é o Ari Bazon. A gente está entregando a sua idade em rede nacional, mas isso é muito legal, Ari, porque a proposta do nosso podcast é falar sobre saúde e bem-estar. E o skate ele não é só uma coisa física, ele não é só um esporte, ele é uma cultura, ele é um estilo de vida para muita gente, e você vive isso. Isso é muito bacana, só que isso também tem um preço, e é um preço que não é o dinheiro. Esse preço é o cuidado com a saúde, porque o skate é um esporte que tem quedas. Ele é um esporte radical, né? Se eu tiver errado, você me corrija. Então, queria saber um pouco, hoje você se cuida, mas antes você investia em preparação física, musculação, você se cuidava. Como é que chegou a fisioterapia na sua vida? O recover, a recuperação. E como isso pode, né, a gente vai falar como isso tem ajudado para você e para quem está em casa, que tem filho, que quer andar de skate com o seu filho, um pai de 30, 40 anos. Fala, pô, eu posso andar de skate? Então a gente vai falar bastante sobre isso e fala pra gente como que você começou a cuidar do seu corpo. Obviamente, o skate, ele não tinha conotação como esporte, sempre foi uma cultura, sempre foi uma forma de expressão. Então ele sempre surgiu como um brinquedo onde a gente conseguiu transparecer a nossa liberdade de expressão num momento difícil da sociedade mundial. E organicamente ele foi crescendo, então não era essa conotação esportiva que tem hoje. Então era muito mais cultural, muito mais como algo comportamental do que um esporte. Obviamente ele foi evoluindo, e essa evolução do equipamento, das pistas, levou o skatista a cuidar mais do seu corpo. Confesso que eu nunca fui um exemplo como um skatista atleta, né, que a gente fala bastante desse lado esportivo do skate. Só que a idade chegou e a minha paixão, a minha vontade de continuar evoluindo me levou a olhar mais para mim mesmo, olhar mais para o meu corpo. Eu tinha uma crença limitante referente a parte da saúde, parte saudável. Sempre fui um cara que nunca dormi tão bem, comia tão bem. Então era mais o instinto mesmo como skatista. Mas a idade foi chegando e a paixão aumentando, eu percebi que estava com uma dificuldade muito grande de evoluir em termos técnicos de manobra, manter pelo menos as minhas manobras. Então eu resolvi, há 2 anos, a começar a cuidar da minha saúde, né? E teve algum start? Você começou porque você estava sentindo alguma dificuldade de fazer alguma manobra? Você estava com uma dificuldade de continuar andando de skate? Ou você falou, não, vi alguma coisa, eu vou começar a me cuidar? Não, na real, eu tinha uma amizade muito grande com o João Paulo Diniz. E todo mundo sabe que o João Paulo Diniz era um super atleta, era um cara que cuidava muito da saúde. E ele começou a me incentivar a cuidar do meu corpo e basicamente eu não levei muito a sério, assim. E aí com a morte do João Paulo, eu comecei a refletir sobre isso também, né? E aí o universo, ele tá sempre falando com a gente. Um amigo meu de infância, que é o Johnny, que é o João Paulo Serra, é um cara extremamente saudável, faz yoga, musculação, pedala. Entrou na minha vida novamente e eu falei para ele, falei, cara, eu queria cuidar do meu corpo. E aí, a partir daí, há 2 anos atrás, eu comecei a fazer a musculação. E aí da musculação me levou para yoga,
da yoga me levou para fisioterapia através do Rodrigo Bonadio. E hoje eu sou um cara muito bem assessorado, assim, e eu percebi que essas práticas paralelas, cuidando do corpo, tá me dando essa longevidade no skate, até uma vida saudável, com um humor melhor, uma qualidade de sono melhor. Então isso não só melhorou na prática do skate, mas melhorou no meu estilo de vida também, no meu dia a dia. Que legal, porque você foi cuidar do seu corpo através do skate. Então o skate também uma ferramenta no cuidado do seu corpo. Mas você chegou a ter dores antes de cuidar do corpo? Você tinha muitas dores, você tinha dificuldade, disposição, sabe, bem-estar. Essa falta de cuidado já chegou a tirar o teu brilho do skate? Então, na verdade, não tirou meu brilho, mas mexia muito com o meu humor. Então, era um cara extremamente mal-humorado, assim, inacessível, com poucas pessoas, porque eu bebia demais, dormia pouco. E aí, obviamente, no dia seguinte, culturalmente, vindo de uma geração que não tinha esse pensamento saudável, o meu humor era muito ruim. Era um cara muito bad vibe, assim, sempre muito fechado. E aí, também isso ia pro skate, né? Porque o skate é tentativa e erro. Tentativa e erro. Se acerta, demora para acertar. Então, isso organicamente entrava na minha psicologia, no meu lado como pessoa mesmo, sabe? As minhas atitudes. Então, eu percebi que ser um cara mais saudável me deixou um cara mais leve comigo, com as pessoas que estavam ao meu redor. Então, não veio só na parte técnica, veio no meu dia a dia, na minha personalidade mesmo. Melhorou, tô me sentindo mais leve, mais tranquilo, sabe? Porque te ajudou a fazer o que você gostava melhor. Sim, e sentindo menos dor também. As dores, elas sempre andaram muito juntos comigo, assim. Sempre foi algo que era meu melhor amigo, era a dor do meu corpo, sabe? Tipo, E você achava que a tua geração, né, é uma geração que sentir dor é normal, e se você ficar reclamando de dor é coisa de fresco, né? E a gente sabe que hoje não é assim, não. né? Que esse cuidado com o corpo ajuda a minimizar esses danos. Que o skate é um esporte que tem queda. E essas quedas para um cara de 57 anos, você principalmente, eu com quase 40, a gente tem uma geração que não temos tantos skatistas no Brasil e no mundo com essa idade. A gente deve ter skatistas, galera da sua geração até um pouco antes, mas a gente vai ter muitos skatistas idosos. Essa geração que está vindo 20, 30 anos lá na frente por causa de vocês, vai andar de skate, vai andar com o filho, quem sabe com o neto. Isso é muito legal. Então esse cuidado com o corpo, o teu fortalecimento, começou com a musculação, com o Paulo, um amigo em comum também, que é personal do Johnny. A musculação é uma coisa que não existia na sua vida. Você já chegou a fazer musculação, esse trabalho de preparação física, fortalecer específico para o yoga, para te ajudar no skate? Não, não. Vinha do meu histórico como ex-jogador de futebol. Tinha todo um preparo, eu jogava futsal, era goleiro, então eu joguei no Banespa, joguei no Palmeiras, então estava no caminho de me profissionalizar até ir para jogar no futebol de campo. Então eu já tinha uma cultura muscular vinda no futebol. E foi uma das coisas que me fez ir para o skate, era culturalmente eu não precisava dessa cultura muscular, desse cuidado com o corpo. Tipo, não era tratado como esporte, o skate, assim, como um comportamento, como um lifestyle, como ele é um lifestyle. Mas dentro tem essas vertentes esportivas. Só que a gente vê, eu vim de uma época que não que o equipamento não era tão bom, ele não era tão veloz, as rampas, elas não eram tão altas. Então, assim, as manobras não eram tão técnicas. Então, tudo foi evoluindo e o corpo tem que evoluir junto. Pessoalmente, para mim, se eu não evoluir, não faz muito sentido. Tá, vai chegar uma hora que eu não vou conseguir dar os meus aéreos, não vou conseguir flipar, não vou conseguir estar no alto nível, mas eu vou ter mentalmente uma qualidade de vida e falar, pô, cheguei até onde eu podia chegar. Então isso é de geração mesmo. Então hoje o skate, por ser um esporte olímpico, e você vê aí... recentemente eu vi uma entrevista do Tony Hawk com um moleque de 9 anos e perguntaram, ele perguntou pro garoto, pô, quantos dias você treinou um 900? Imagina, um moleque de 9 anos treinou um dia 900 e uma rampa de 4,5 metros. Então, assim,
olha o nível que chegou. Então, para mim, eu quero desfrutar disso. Eu quero ter saúde para poder andar em todas as pistas onde a minha geração a gente não tinha esse acesso. Pelo contrário, a gente era reprimido. Por isso que eu estou cuidando da minha saúde. Porque cuidar da sua saúde vai te dar essa longevidade Sim. num esporte que vem evoluindo, né? O que provavelmente o skate mudou, a tecnologia vai acabar mudando. A Sim. gente não sabe como isso vai acontecer, mas é normal essa evolução, né? A molecada tá entrando mais nova no esporte, né? Competitivo. Então, hoje a sua rotina, ela tem musculação, tem a parte de preparação física, tem yoga, tem a fisioterapia, recover. Começou lá com o Rodrigo e também tá com o Bonadil, meu xará. E você tem a Nath, nutróloga, né? Você tem Uma psicóloga. porque o skate é um esporte que a gente não cuida só do corpo, ele é mental. Sim. E quem tá com uma... O chinês já falava isso lá atrás, mente sã, corpo são, né? Sim. E isso para todo esporte. Só que o skate é um esporte que exige concentração. E como é que é você ter esse corpo bem, trabalhar a tua cabeça para uma manobra difícil com 57 anos? Cara, para mim, assim, um cara que tinha uma crença limitante gigantesca, né? Tipo, a gente fica parrudo nas coisas, né? A gente fica marrento, defendendo ideologias. A minha raiz, ela não mudou. Eu só tô com uma longevidade psicológica e cultural maior. Minha mente abriu para outras experiências. Que legal, Ari. E essa experiência veio primeiramente cuidar de mim. Então, assim, uma psicóloga, eu sempre achei que ter uma psicóloga era coisa para fraco, vagina. Pelo contrário, você ter uma pessoa que você pode conversar, se abrir, e essa profissional te mostrar profissionalmente outros caminhos, vem me levando para outros lugares. Ter um corpo saudável, forte, para mim, está me dando uma longevidade espiritual e psicológica, que eu estou de bom humor. Ter uma nutricionista que pode cuidar da minha alimentação, ter um cardápio para mim, o que eu posso comer, eu não posso comer, também vem me ajudando a dar esse poder da minha longevidade esportiva. Então, e ter um fisioterapeuta para poder cuidar das lesões e ter a parte da prevenção. Então, assim, ter essa experiência de algo que eu tinha uma discriminação tão grande, não tenho vergonha de falar, eu achava que isso para mim não iria mudar ao meu estilo de vida, a minha prática no skate, mas sim, galera, isso vem me dar essa sobrevida de poder andar melhor, sorrir mais, ser menos estressado, ser mais gentil para as pessoas. Então, tudo isso faz parte de um novo Ari, de um cara que quer evoluir. E eu não mudei quem eu sou, pelo contrário, eu só expandi quem eu sou. Né? E é legal você falar isso, porque isso não é uma coisa do Ari. Do Ari nem de ontem, nem de hoje. Isso, outras pessoas, eu entendo as pessoas pensarem assim, para que eu vou fazer fortalecimento? Para que eu vou cuidar, psicólogo? Com o que isso vai me ajudar no skate? Só que isso é um processo de evolução. E quem gosta de uma atividade como o skate, né, com um esporte, um lifestyle como o skate, não pensa, às vezes, se ele deixar de fazer o que ele gosta, o que isso vai acarretar na vida dele. E você hoje conseguiu ver, né, desses últimos anos, esse movimento de entender que se você cuidar do seu corpo e da sua cabeça, o teu skate melhora. Só que hoje o cara que tem 20 anos, ele não sente dor que você sente. Sim. Porque você também não sentia com 20 essas dores, esses desconfortos que fazem parte do processo de envelhecimento. E entender que todo mundo vai envelhecer, só não vai envelhecer quem morre cedo. Se você plantar essa semente agora, é o que a gente está fazendo aqui, falar o cara que tem 20 anos e entender que ele precisa ir para uma academia, fortalecer, para ajudar a perna a ficar mais forte, porque uma queda, a gente falou em relação ao ombro, era uma articulação que é super exigida, porque quando você cai, você vai direto. E não é cair por cair, porque o idoso, lá na frente, ele vai cair. E a coisa que a gente mais previne na fisioterapia e no exercício, no fortalecimento, é a prevenção de queda. Que a queda vem quase sempre associada a uma fratura no idoso. E isso gera um dano, uma repercussão muito grande. E agora, um esporte que lida com queda no seu dia a dia, como a gente faz isso, isso é muito legal, porque a gente vai quebrando essas crenças. E não é uma crença só do Ari, é uma crença até do Rodrigo como profissional. Porque é a primeira vez que
que eu atendo um atleta, quase 18 anos de fisioterapia, de skate na sua faixa etária. Atender um cara de 15 anos, como a Raíssa, menina nova, que é uma referência no Brasil, é fácil. Mas como eu vou atender uma pessoa de 57, com toda essa história, e que anda de skate? Porque eu não posso falar para você, com a sua lesão, não ande de skate. Diminua seu skate. A gente tem que ir ajustando, porque o skate não é só uma questão física. Sim. E isso é muito legal. E eu acho que não é só pro skate. Isso é para todos os esportes. O yoga, eu sou um fã do yoga como profissional, porque o yoga é isso. Antigamente o médico falava, não faça yoga quem tem dor na coluna, quem tem hernia de disco não pode fazer yoga. É o contrário. O yoga tem tudo a ver com os outros esportes, com o dia a dia, porque o yoga não é só físico. É o trabalho respiratório. Sim. E ao mesmo tempo que o yoga tem essa questão de concentração, respiração, de você entender onde você está, qual músculo você precisa mexer para fazer aquele movimento, isso tem tudo a ver com o skate. Para que eu vou gastar muita energia para fazer uma manobra se eu tenho que fazer aquilo? Essa concentração, esses pilares que você está fazendo hoje, a gente falar desses pilares, a gente está levando um benefício para pessoas que não conseguiram entender isso ainda. Eu sei que a maior parte da comunidade, dos caras da minha época, até antes, pode ver isso de um lado negativo, mas assim, eu vou ser sincero para vocês, tudo isso que eu estou fazendo para que eu possa andar de skate e ter uma vida melhor. Aquele cara muito louco, bebia, tava na noite, foi só uma fase que eu curti demais, que foi legal pra caramba, e que eu tinha essa condição psicológica e física para fazer aquilo. Só que em determinada hora que eu tive de escolher entre continuar esse lifestyle e andar de skate, eu escolhi andar de skate. E o que eu tenho que fazer para continuar andando de skate? Abrir mão de alguns vícios que eu tinha. Faz falta? Obviamente faz falta. Obviamente eu sinto falta. Obviamente eu sinto falta de beber, sinto falta de fazer outras coisas. É muito óbvio, está na minha raiz. Só que a vontade de andar e andar com prazer e andar com nível alto é muito maior de qualquer outro vício que eu tinha antes. Isso é legal que você falar de nível alto, porque quem não conhece o universo do skate, acha que andar com skate é você pegar o skate, subir e sair andando. Só que quando a gente fala de andar em um nível alto pro Ari, ou uma pessoa que anda no nível alto, é fazer manobra. Sim. É o que você falou, é rampa. Então isso tem uma exigência física, uma exigência física grande. E essa exigência, você precisa estar com um corpo melhor. Porque você acabou de falar, se você continuasse como o Ari do passado, talvez você não estivesse andando de skate hoje. Com muita certeza sim. Com as dores que eu tava, você me trata, você viu meu tendão. Acho que meu tendão, se eu não tivesse fazendo musculação, fisioterapia, alongamento, parte respiratória, ele já tinha ido para outro lugar, meu tendão. E aí, com a crença limitante, com a ignorância que era estabelecida no meu caráter, provavelmente hoje eu não estaria andando de skate. E se eu estivesse andando de skate, não da forma que eu gostaria de estar andando, como eu estou andando hoje. Então, assim, são escolhas. E eu não traí meu movimento, não traí nada daquilo que eu tenho na minha essência. Eu só evoluí. Eu só percebi que eu consigo passar uma mensagem, né? De falar, cara, você pode beber, você pode fazer o que você quiser, mas vai chegar uma hora que você vai ter que escolher. Faz parte do envelhecimento. Ou seja, eu ando de moto, minha moto tem quase 200 quilos. Se eu não tiver com saúde, como que eu vou andar de moto? Eu vou continuar bebendo? E aí eu não ando de moto. Se eu continuar bebendo, dormindo mal, vou conseguir andar de skate? Não. E que tipo de ser humano é você? Não muito agradável com as pessoas que estiverem ao meu redor. Por quê? Um humor totalmente sensível. Um mau humor estabelecido integralmente dentro de mim. E eu estava chegando nesse nível. Ao ponto de eu não estar me suportando. Ao ponto de eu perceber que pessoas que eu gosto se afastando. E não por culpa delas, mas por minha culpa. Por eu estar mantendo vícios e não conseguir chegar onde eu queria. Então, internamente, psicologicamente, você muda seu humor. Tudo a ver com saúde mental que a gente fala hoje, né? E aí é o açúcar, é a cerveja, é dormir mal. Ressaca. É tudo que a gente...
sou underground, né? Eu continuo underground. Só que não com hábitos. Uma coisa que o skate me trouxe, ao contrário do futebol, é ser um camaleão. É me adaptar àquilo que eu tenho para mim. Circular em vários meios. Então, assim, hoje, não tem tantas marcas que conseguiriam me contratar. E se tem, obviamente, por a idade, não vão me contratar. Entendi. Então, eu sou um camaleão, vou me adaptando. É o que eu sei fazer, é esse universo do skate e suas vertentes. Eu sempre fui um cara que, sempre fui um gestor de negócios do skate. Sempre trabalhei nas principais marcas, ou no marketing, ou no comercial. Já tive a minha empresa, uma distribuidora de skate, tenho minha marca, sempre desenvolvi produto, tênis, meia, shape, enfim. Então, assim, hoje, minha maior fonte de renda é dar aula e participar de projetos junto com o Johnny. É conversar com empresários, é circular nos meios, é mandar, passar uma mensagem de saúde, né? Passar uma mensagem do que é o skate, do que o skate pode ser na sua vida, por isso que eu estou aqui, né? Se não fosse o Johnny, não fosse o skate, eu não estaria aqui, não estaria falando sobre o que é o skate de uma outra visão, de uma outra forma. Eu podia estar falando numa gíria, falando que eu viajei o mundo, não. Isso daí é algo que hoje não tem relevância falar de quem foi o Ari. A relevância que tem é passar uma mensagem de saúde. E legal de passar essa mensagem de saúde quando a gente fala de molecada, porque não é só a mensagem que você fala, a sua mensagem tá na pista. Sim. Tá na rua, tá no bolso, desculpa se eu falei errado. Não, tá certo. Tá certo. Então, você quando tá na pista, você anda em alto nível, a molecada também tá andando, tá voando, tá andando em alto nível, dando farol alto pra você. E você também tá dando farol alto pra molecada. Sim. E isso é a maior prova de você mostrar tudo que você está falando aqui agora para a molecada. A importância desses cuidados. Saúde mental, saúde física, recuperação, que é o recover, o yoga. Todo esse benefício, você não está só falando. Não. A molecada está vendo você na pista. Isso é muito legal, porque muita gente fala, só que pouca gente vive. Sim. Então, você é o mesmo Ari de sempre, só que você está mostrando para essa geração que está vindo, ou até mesmo que anda de skate e já tem 40 anos, como esses cuidados estão te ajudando. A gente, quando eu falo a gente porque o Johnny faz parte disso, a gente também, dentro desse projeto, a gente está buscando marcas que cheguem e falam, pô, cara, vem cá, me conta aí. Porque a gente vive num país, a América Latina tem uma anticultura com os seus velhos ou seus sábios de praticamente encostar, né? Tipo, vem o próximo. Você vê, pô, um cara de 9 anos, um moleque de 9 anos, já consegue subir numa rampa de 4,5 metros e faz manobra que um cara de 20 anos. A gente tem skatista de 30 anos já se aposentando. Os caras estão fazendo campeonato de skate, falando old school, o cara com 40 anos, o cara com 38 anos. Então, faz as contas ao contrário. Esse cara não é um old school, mas a cultura brasileira faz esse cara se sentir velho. Principalmente por causa dos outros esportes, né? O Fábio, que estava no Mundial de Clubes, o goleiro do Fluminense, 44 anos. Então, imagina, alto nível. Isso virou uma aberração para a mídia, que não era para ser. Não é, porque a tecnologia da medicina hoje pode levar você em alta performance, desde que você se cuide. Esse movimento do Fábio se cuidar não foi ontem, não foi hoje, igual o seu. Por isso o seu corpo pode. Todo mundo pode. Só que depende muito dos cuidados, de como a gente faz isso. O nosso corpo pode muito mais do que a gente imagina. E a ideia do podcast é mostrar que o Fábio, a gente não sabe se ele vai ficar no futebol até 50 anos. Eu não sei até quando o Ari vai andar. Sim. A gente trata algumas lesões, você cuida mais do seu corpo porque você tem uma demanda, mas isso é muito bom. Porque você não deixa de fazer o que você gosta. No seu caso é o skate, do dele é o futebol, no meu é o outro. E assim a gente está falando de saúde física e saúde mental. É como eu te falei, a tecnologia, um lado bom desse momento que a gente tão turbulento, né, psicologicamente, é que a gente tem a medicina e a tecnologia a nosso favor. Então hoje, como eu te falei, o skate ele está mais veloz, as rampas estão mais
perfeitas, as manobras são mais difíceis. Então, assim, acima de tudo, tem que ter paixão. Você tem que ser verdadeiramente apaixonado e uma paixão sem ego. Porque o que faz hoje um atleta de alta performance, ou qualquer um que chegou num nível com uma moral tão grande, qualquer atividade esportiva, é o ego. Então, se a gente tirar o ego e tiver uma paixão, você não para. Aí você vai se adaptando. É o que está acontecendo comigo. Eu nunca fui um skatista de um nível técnico absurdo, de ser considerado o melhor do Brasil, ser o cara mais técnico, mas eu sempre fui considerado o cara mais apaixonado, o Bazon, o cara com base. Então, é isso que me dá longevidade, é a minha paixão que eu tenho pelo skate e poder desfrutar de algo que eu participei, dessa invasão do skate na sua casa, ver as meninas andando de skate, vendo as crianças andando, vendo os pais. Meu pai nunca me viu andar de skate, nem minha mãe, nunca foi me ver. Até porque eu particularmente também não queria, eu queria ter essa liberdade de estar lá sem meu pai e minha mãe, como eles torciam para mim quando eu ia jogar futebol. Não, o skate ele me trouxe um individualismo e algo que me fez sobreviver toda uma rejeição da sociedade que existe até hoje. Mas o que me move é a paixão. E é muito legal esse movimento seu e do Johnny de buscar e levar o skate mais pra frente, porque hoje o skate ele tem uma questão muito de esporte e às vezes as marcas, as empresas, elas não conhecem. Então a gente usa a internet, essa ferramenta de comunicação para mostrar esse skate que você vive há tanto tempo e que mais pessoas possam viver esse skate, porque eu sei que a gente está aqui em São Paulo, mas tem gente lá em todo canto do Brasil que anda de skate e fala, putz, é isso que eu procuro no skate, é isso que... Isso é o skate para mim, não é só o esporte. O skate é muito mais que o esporte. Então esse movimento de vocês é uma coisa que eu tiro o chapéu, conhecendo vocês de perto, eu acho muito legal isso. A gente precisa de mais Johnnies e mais Aris pelo Brasil no esporte e principalmente no skate. Hoje existe uma comunidade muito grande de caras acima dos 50 anos andando de skate. De todos os tipos de níveis. Essa mensagem que a gente quer passar para as pessoas não só é o cuidado ao corpo, mas é o respeito pelo espaço e a paixão. Então, e as pessoas que andam de skate mais ou menos uns 30, 40 anos sabem do que eu estou falando. A molecada vai aprender isso conforme o tempo. Então, a gente veio de uma época que era muito difícil o acesso, era muito difícil a sociedade entender o que a gente estava fazendo, né? Então, hoje de ter essa visibilidade, ter essa acessibilidade que o skate está passando, eu quero passar uma mensagem daquele cara que parou de andar, que está com seus 50 anos, fala, cara, tira seu skate do armário, compra um skate, vem andar com a gente, cara. Vem resgatar aquele moleque dentro de você, porque o skate ele traz essa jovialidade, traz essa comunhão de ideias, de socialização, de integração. Eu ando muito aqui na Zona Sul de São Paulo, então ando no Chuvisco, na Quadrespa, também ando no Mirante, que é na Zona Oeste, Mirante da Lapa. Eu tenho meu Instagram, que é Ari com I, B-A-S-O-N, Ari Bazon. Estou sempre postando não só a sessão de skate, mas o meu dia a dia, coisas que eu faço. Dou aula de skate também, mas a minha intenção nas aulas é mais de inclusão social, mais o lado psicológico, de resgatar a confiança do garoto, de trazer essa socialização que o skate traz, né? Que é um lifestyle que tem essa vertente esportiva, que traz essa integração. O skatista ele é muito integrado, ele não tem essa cultura de torcer contra, de torcer para o cara cair, pelo contrário, é chegar organicamente, se cumprimentar, ensinar. Então, assim, as minhas aulas elas são mais para esse lado esportivo. Eu deixo muito orgânico falar por mim, né? Se o pai que quer ou não quer, né? Nós éramos os excluídos, hoje nós somos os caras que a sociedade
que a Olimpíadas ganha um acesso a uma jovialidade, como que uma criança de 14 anos ganha uma medalha de ouro. Qual esporte traz isso? E a inclusão, uma É. criança que vem de um estado, o Brasil, um país continental. Então, o skate como uma ferramenta de inclusão, cada vez mais Sim, a gente está precisando disso, né, Ari? sim, mas é isso, cara. Pô, legal, Ari. Aprendi e aprendemos muito sobre o skate, longevidade, saúde e esse olhar de inclusão sobre o skate. E é um prazer, te agradeço. Foi muito bacana o bate-papo. E quem quiser seguir o Ari, tá aqui o Instagram dele aqui embaixo também. E quem sabe até uma próxima, Ari. Quero agradecer vocês do Meu Corpo Pode e a mensagem que eu digo assim para os garotos, para as garotas, para os tiozinhos é: a gente tem que viver o dia a dia e saber que esse dia a dia ele é tão importante que é o dia a dia que vai fazer o futuro. O passado, o nome já diz, é onde a gente cria, a gente faz o nosso passado, mas o presente ele é muito mais importante. Então, viva com sabedoria, viva com saúde e respeite o espaço do próximo. Obrigado, galera.